Chegamos a mais um vídeo de quinta-feira e hoje não poderia ser diferente. Eu trago a vocês as principais atualizações do mercado. Comentaremos sobre os dados econômicos divulgados nessa quinta, que tiveram enorme peso nessa oscilação de preços das últimas horas. E claro, comentaremos sobre a tão aguardada contagem regressiva para amanhã, o payroll, na sua divulgação em solo norte-americano. Por fim, e não menos importante, eu trago a vocês as novidades relacionadas ao airdrop da Grass, um airdrop que a gente comentou aqui no canal há bastante tempo e está muito próximo do seu lançamento. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, direto ao que interessa, para a gente tratar um pouquinho sobre o macro, como também fazer uma breve recapitulação do que vimos durante essa semana, uma semana bem movimentada com bateria de dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na segunda-feira, vimos dados importantes, não nos Estados Unidos, mas sim na Europa. Vimos dados de inflação na principal potência econômica por lá, na Alemanha, e a inflação se mostrou controlada. Na Alemanha, que a gente vem acompanhando alguns dados econômicos muito abaixo, deixando a desejar, deixando inclusive alguns temores de recessão, e a inflação se mantendo estável e dentro dos trilhos corretos. É bem possível que o Banco Central Europeu leve tudo isso em consideração e traga mais um corte de juros durante a sua próxima reunião de política monetária. Já na terça-feira dessa semana, vimos o mesmo dado que foi reportado na segunda-feira na Alemanha, sendo reportado na zona do euro. A inflação também ficou controlada ao consumidor por lá, o que aumenta as probabilidades de a gente ver um novo corte. Nos Estados Unidos, vimos o primeiro dado de mercado de trabalho da semana, os JOLTS, ofertas de emprego. Eu, inclusive, falava no meu vídeo de terça-feira que esse dado veio de forma bem aquecida, trazendo um equilíbrio para o mercado de trabalho, contrariando, inclusive, as projeções do mercado, que eram em 7,6 milhões, e o dado veio em 8 milhões, um dado que voltou a crescer depois de muitos meses, ficando abaixo das expectativas. Na quarta-feira, meio de semana, existia uma expectativa muito grande para a divulgação do ADP, que é conhecido por muitos no mercado como a prévia do payroll nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o payroll que será divulgado amanhã, sexta-feira pela manhã, e é o principal dado relacionado ao mercado de trabalho, reportado sempre na primeira sexta-feira de todos os meses. O ADP, que costuma ser identificado como uma prévia desse dado, foi reportado acima das expectativas e bem acima também da última divulgação no mês passado. No mês passado, vimos esse dado em 103 mil, a projeção para divulgação referente ao mês de setembro, que foi divulgado nessa quarta, era em 124 e o dado veio bem acima em 143. Notem que nos últimos meses a gente pôde acompanhar um arrefecimento muito grande desse dado. Desde ali mais ou menos de abril, a gente continuava a ver mês após mês o dado deixando a desejar e ficando sempre abaixo das projeções. E depois de aproximadamente 6 meses, ele voltou a crescer, superando as expectativas, o que mostra pra gente um mercado de trabalho um pouco mais aquecido nos Estados Unidos. Na quinta-feira, hoje, vimos dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado reportado todas as quintas-feiras, e hoje não foi diferente. Por mais que esse dado tenha deixado um pouquinho a desejar, ficando levemente acima das expectativas, não é um alerta muito grande, porque já há algumas semanas a gente acompanha ele sendo divulgado dentro desse range de 220, 225 mil pedidos semanais, ou seja, não é um dado que preocupa tanto assim, mesmo ficando acima das expectativas. E outro dado que também chamou muita atenção no dia de hoje, como é início de mês, a gente acompanha a divulgação dos PMIs pelo mundo inteiro. Nos Estados Unidos não foi diferente, os PMIs, conhecidos como termômetros da economia, foram divulgados por lá e vimos o setor de serviços ser divulgado um pouquinho abaixo das expectativas, mas todos os dados de PMIs que apontam acima do número de 50 apontam para a gente um crescimento desse setor. Lembrando que a divulgação do dia de hoje marcou para a gente um pico de 18 meses em solo norte-americano desse setor de serviços nos Estados Unidos, o que mostra para a gente um aquecimento desse pilar. E claro, concluindo para vocês, durante essa semana, os JOLTS ficando acima das expectativas, voltando a crescer depois de um longo período. O ADP, prévia do payroll, depois de 6 meses abaixo das expectativas de divulgação após divulgação, superando as expectativas do mercado. E hoje também, com pedidos iniciais também não destoando tanto assim das últimas divulgações, a gente continua a ver as probabilidades menores apontando para um possível corte de meio ponto percentual na próxima reunião de políticas monetárias nos Estados Unidos, no dia 7
27 de novembro. Isso porque o mercado identifica se o mercado de trabalho está mais aquecido do que nos últimos meses, o Fed não tem a necessidade de trazer medidas mais duras, como vinha trazendo essa última em meio ponto de corte, e que então não existe necessidade para esse corte ser tão duro assim, o que leva a gente a crer que muito possivelmente, caso a economia continue a caminhar da forma que está e os próximos dados econômicos confirmem para a gente um mercado de trabalho um pouco mais aquecido e a inflação dentro dos trilhos, é bem possível que a gente acompanhe um novo corte, mas esse corte numa magnitude um pouco menor, em 0,25, como a gente pode ver nesse momento, com quase 70% de chance nas probabilidades aqui do monitor do CME. Como eu falei, vale lembrar que amanhã, sexta-feira, veremos a divulgação do payroll, o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano, como também a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Esses três dados juntos tendem a movimentar bastante e trazer uma enorme volatilidade no início da manhã, já que serão divulgados por volta das 9h30 da manhã. Fique ligado no Instagram da Liga Cripto que nós reportaremos em tempo real todos esses dados após a sua divulgação. A você que ainda não nos segue, @LigaCripto lá no Instagram. Passando com vocês agora dessa primeira parte do vídeo, onde fizemos basicamente uma breve leitura macroeconômica do que aconteceu até aqui, eu entro com vocês no último tema do vídeo, onde comentaremos rapidamente sobre o airdrop da Grass, um projeto que a gente comentou durante alguns meses aqui no canal, onde para você participar era gratuito. Vocês que inclusive entraram pelo nosso link, eu já revelei com vocês algumas vezes em outros vídeos, parte das recompensas que nós conseguirmos reivindicar aqui pela Liga Cripto será destinadas a vocês, nossa comunidade. O que me chamou muita atenção nos últimos dias foi não só a entrada de novos investidores dentro de funding rounds no final do mês de setembro, o que mostrou pra gente que o projeto continua recebendo aporte, mas não só isso, dentro do site Whales Market a gente consegue ver o mercado basicamente especulando dentro da ação de preço desse token que ainda não lançou, que é o token Grass. E o que eu trouxe para vocês é basicamente a identificação que nos últimos dias esse token trouxe um aquecimento, para o seu token muito grande. A gente viu uma ação de preço absurda saindo de 10 centavos aproximadamente até praticamente $1 em questão de alguns dias ou uma semana, o que mostra que muita gente está bem otimista com o lançamento desse projeto e que de fato com a entrada de novos investidores existe uma expectativa muito grande que o projeto fique rodando em torno de $1 no momento do seu lançamento. Então aqui dentro da Whales Market você consegue acompanhar tudo isso em tempo real, basta entrar aqui em Pre-Market e dentro de Pre-Market selecionar Grass. Selecionando Grass, você vai ver a ação de preço das últimas 24 horas, o volume, e pode clicar aqui também para dar uma olhada no gráfico. E claro, não vou indicar isso para ninguém, mas você pode especular também, caso seja do seu interesse, mas se tratando de um projeto que não tem muitos fundamentos ainda, até porque nem foi lançado, na minha opinião, seria especular um pouco demais nisso aqui. Entrando por fim, e não menos importante, a você que não sabe se tem tokens a reivindicar, vou deixar o link aqui embaixo da Grass Foundation para você checar a sua elegibilidade e então ver quantos tokens você tem a serem destinados à sua carteira. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo na descrição. E antes que você pergunte, ainda não temos uma data específica para o lançamento desse airdrop e nem mesmo para o lançamento do token. Assim que tivermos, eu trarei aqui para vocês em tempo real no nosso canal e para isso, para receber essas notificações, como também essas informações, ative o sininho, seja um inscrito aqui no YouTube, estamos aí na maratona pelos 150 mil inscritos, faltam cerca de 400, se você ainda não é um inscrito, se inscreva e claro, deixe um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo. Eu fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o final e deixo o nosso próximo encontro marcado para esse final de semana. Até lá!